Bom, seguindo aqui com o crime de apologia de crime ou criminoso, no vídeo anterior nós começamos a falar sobre esse crime, né, de apologia de crime ou de criminoso. Ele está lá no artigo 287. Se você não viu o vídeo anterior, volte para assistir. Agora vamos ver quem são os sujeitos, ou seja, quem pratica e quem é a vítima neste crime. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa pode praticar esse crime, porque é um crime comum. E o sujeito passivo, nós já vimos, os crimes contra a paz pública, o sujeito é a sociedade, ou seja, o sujeito passivo é a coletividade que está tendo essa intranquilidade. Tudo bem? Vamos agora falar sobre a consumação. Tá certo, Catarina, eu entendi. Mas quando é que vai se consumar? Como é que vai ser a consumação do crime de apologia? Apologia a gente já viu, né? Que você enaltecer ou determinado crime ou determinado criminoso. E aí também no vídeo anterior nós vimos que esse criminoso não precisa necessariamente, segundo a doutrina majoritária, ter respondido uma ação penal e transitado em julgado. Ele pode estar ainda em investigação e ainda assim vai ensejar o crime de apologia. Mas tá bom, quando é que vai se consumar então essa apologia? Vai se consumar quando for perceptível a um número indeterminado de pessoas. Esse número indeterminado tiver acesso à apologia, nós vamos ter configurado, nós vamos ter consumado este ato, né, este crime. Então, quando for alcançado a um número indeterminado de pessoas. E aqui a gente tem a exceção, que é Rogério Greco. Rogério Greco vai dizer que não basta que esse número indeterminado de pessoas tenha acesso. Tem que haver, de fato, um dano efetivo, a possibilidade de um dano efetivo à coletividade, que é o que se deseja alcançar nos crimes contra a paz pública. Beleza? Vimos então a consumação. Agora vamos falar sobre o concurso. Concurso, eu vou desenhar para ficar melhor para vocês entenderem. Vamos dizer que esse sujeito não fez apologia a um crime só. Ou ele não fez apologia a um só criminoso. Porque aqui nós precisamos entender que esse crime, esse artigo 287, traz para a gente duas possibilidades. Então eu vou desenhar aqui para vocês visualizarem melhor, para vocês enxergarem melhor. Esse artigo traz para a gente duas possibilidades. A possibilidade de apologia ao crime, ou o sujeito está fazendo apologia a um crime, ou ele está fazendo apologia a uma pessoa que para ele cometeu algum crime. Então eu tenho duas possibilidades. Estão vendo isso? Pronto. Ou um crime ou uma pessoa. E aí eu tenho a possibilidade de fazer apologia a mais de um crime ou a mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Ou mais de um crime, né? Eu posso fazer apologia a vários crimes. E posso fazer apologia a várias pessoas. E aí eu preciso que vocês prestem atenção para entenderem. Se eu estiver falando da doutrina majoritária, a doutrina majoritária é fácil de entender. A doutrina majoritária vai dizer que tudo vai depender do contexto fático. Que se esse criminoso, se essa pessoa estiver no mesmo contexto fático, ou seja, no mesmo horário, no mesmo local, falando para o mesmo número indeterminado de pessoas, eu não vou falar em concurso. Ou seja, pouco importa se essa pessoa está falando de vários crimes, está fazendo apologia a vários crimes, ou a vários criminosos. Se ela estiver no mesmo contexto fático, eu não tenho concurso de crimes. E aí a gente entende tranquilo. Mas aí a doutrina minoritária vai dizer o seguinte, preste atenção. Se essa pessoa estiver fazendo apologia a um autor do crime, mas o crime cometido por este autor, não tem concurso. Ou seja, vamos dizer que aqui nós temos Antônio, e Antônio cometeu homicídio. E aí essa pessoa que está fazendo apologia, que está enaltecendo, fez apologia a Antônio e ao homicídio praticado por ele. Fez apologia a duas coisas, ao crime, que foi o homicídio, e mais ao criminoso, que foi Antônio.
embora ele tenha feito apologia ao crime e ao autor, como foi o crime praticado pelo autor, a doutrina minoritária vai dizer: autor mais crime, não há concurso. Não houve concurso aqui nesse caso. Agora, se esse cara estiver falando de vários crimes, ou seja, aqui tráfico de drogas e aqui feminicídio, 2 crimes diferentes, tráfico de drogas e feminicídio. Se essa pessoa estiver falando de mais de um crime, ou se estiver falando de fazendo apologia a mais de um autor, vamos dizer assim, aqui que a gente tem Pedro e Diego. Ele está fazendo apologia a Pedro e a Diego. Então, teve concurso de crimes. Ou ainda, isso aqui vocês entenderam, eu tenho certeza. Ele está fazendo apologia a Pedro e a Diego, ou ele está fazendo apologia ao tráfico e ao feminicídio. 2 crimes diferentes, eu tenho concurso. E aí essa doutrina minoritária vai mais além. Ela vai dizer o seguinte: vamos dizer que Pedro cometeu latrocínio, ou está respondendo por latrocínio e por tráfico. 2 crimes diferentes. Neste caso também cabe concurso, porque 2 crimes diferentes praticados pelo mesmo autor. Ou seja, segundo a doutrina minoritária, só não vai caber o crime de apologia se ele estiver falando do autor e de algum dos crimes praticados por ele. Porque se for o autor e mais de um crime, não tem concurso. Tem concurso. Se for autor e mais de um crime, tem concurso. Ou se for mais de um autor, tem concurso. Mais de um crime, tem concurso. Tá bom? Tomara que vocês tenham entendido. Vários autores ou vários crimes, há concurso para a doutrina minoritária. Mas graças a Deus, a majoritária, a gente só precisa saber que, se foi no mesmo contexto fático, não há concurso. Sobre a tentativa, o que é que a gente tem para falar? Se essa apologia for oral, não cabe tentativa, né? Não tem como a gente visualizar, porque com a simples fala para um número indeterminado de pessoas em local público já configura. Então, oral não. Mas se o crime de apologia for escrito, cabe a tentativa, cabe na modalidade tentado. Beleza, Catarina? E qual é a ação penal nesse caso de apologia de crime ou criminoso? A ação penal pública incondicionada. E é um crime que cabe transação penal e cabe sursis, que é a suspensão condicional do processo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Finalizamos aqui esse crime de apologia de crime ou criminoso. Mas sigam comigo que vamos continuar estudando os crimes contra a paz pública.